Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E nessa noite, a nossa convidada é a doutora Nina Bosco Jordão, médica, anestesista, e a gente vai falar sobre gestação e maternidade nesse período de quarentena e com o Covid. Então, como é que acontece aqui, Nina? Não sei se você já chegou a assistir alguma conversa aqui do Papo de Terapia. Tá. Eu apresento primeiro, né, formalmente o convidado, mas eu sempre faço questão absoluta de que ele se apresente. E não profissionalmente. Eu quero saber quem é a Nina Bosco. Então, gente, meu nome é Nina, eu tenho 32 anos, sou médica anestesista, sou mãe da Catarina, de 2 anos e 10 meses, e sou mãe do Benício, de 3 meses. Sou casada com o Cassiano, nossa família cresceu recentemente, estamos aqui na luta, nos dias de luta e dias de glória. Então vamos começar. Todo mundo já entendeu quem é a Nina, né? É um ser de muita alegria, mas no trabalho é de seriedade máxima, assim como a Andréia Lucena. E eu acho que tem um pouco de contribuição minha aí nesse métier, né? Ok, nós recebemos milhões de mensagens, principalmente você, né, que colocou lá nos seus stories a divulgação da live. E a Maíra, por exemplo, encheu, né, Maíra? Um beijo pra você, querida. Amiga de Nina, desde também conheço já, né? Deixa a conta pra lá. Enfim, e aí o que eu separei aqui? Eu achei algumas fantásticas, Nina, mas eu primeiro queria que você tentasse contar pra gente em que momento você deu conta que você estava grávida e que também estava no meio de uma pandemia. Eu me dei conta disso quando acabou o carnaval. Na véspera do carnaval, eu fiz um ensaio de gestante, lindo, maravilhoso, que muitas mulheres não puderam fazer, né? E eu viajei no carnaval para casa da minha sogra, lá no Espírito Santo. E até então, a gente estava ouvindo, né? A Itália estava começando os casos. Eu lembro que a gente assistia televisão lá e via no jornal uma coisa ou outra, no Instagram uma coisa ou outra. E a gente pensa, nossa, tá sério, né? Tá aumentando. E no Brasil, até o carnaval, eu acho que tinha um caso em São Paulo. Exatamente. E eu tava curtindo o carnaval, barriguda. Eu fiz um chá de bebê lá no Espírito Santo. Então, aí, quando eu voltei para Niterói, que já foi, acho que, iniciozinho de março, não lembro agora o carnaval, mas acho que foi início de março. Também não E, lembro. eu já voltei um pouco preocupada. Eu estava preocupada assim, você vê como a gente é inocente. Eu estava preocupada com o meu chá de bebê em Niterói. Falei, é porque ia ser dia 14 de março. Eu falei, será que vai dar para fazer? Será que a minha preocupação era essa, assim? Não era Até corona. porque, né, Nina, a gente nem tinha muita noção do que de fato viria pela frente. Então, o que a gente pensa primeiro é na questão da logística dos convites, dos pedidos, né, das encomendas que a gente faz para alguma festa. Então, natural, né? Isso não tem nada a ver com o egoísmo maternal. Era isso. Eu pensei assim, porque hoje, Andréia, tem muitas amigas minhas, eu tenho umas 3 amigas que iam casar esse ano, que jogaram tudo para o ano que vem, e os fornecedores, né, tudo normal, porque hoje a gente está numa pandemia e hoje tudo é negociável nessa pandemia. Hoje a gente já sabe mais ou menos como que funcionam as coisas na pandemia. Quando tinha o chá dele, se eu cancelasse, acabou. Cancelou, acabou, porque não tinha Uhum. isso. Os colégios estavam funcionando, estava tudo funcionando. Eu lembro que a Maíra até falou, e agora? Eu botei uma plaquinha no chá dele, assim, chá do Benício, sem corona. Botei assim. Mas nem tinha álcool gel espalhado nos prédios, as pessoas não estavam andando de máscara em rua, não tinha nada disso. E aí aconteceu o chá, eu resolvi, falei, vou fazer. E deu, tipo assim, 110 pessoas, sei lá quantas pessoas no chá foi. Quantas pessoas foram. Uhum. E 3 pessoas me perguntaram se Aí ia você já está falando de ter mais ou menos. 14 de março, foi o dia do Ok. chá. E aí, Ok. eu lembro que quando acabou o chá, eu falei assim, gente, se esse chá fosse sábado que vem, dia 21, ele não ia acontecer. Eu tive essa sensação.
O Fred tá aí até falando, meu amigo que tá aí, ele é meio hipocondríaco, ele, né? Ele até falou assim, não sei se eu vou, que eu tenho minha alma meio cagada, se eu pegar isso. Eu falei, não, vai sim, não vai dar nada não. Ele veio, mas eu distribuía, até minha cunhada falou agora álcool em gel. É até uma prática comum, né? Então, minha primeira preocupação foi essa, em relação a isso. E aí, quando aconteceu o chá, 2 dias depois, aliás, no dia do chá, eu recebi uma mensagem da creche da Catarina dizendo que as aulas estavam suspensas a partir da segunda-feira, dia 16. Uou. E foi aí que caiu a minha real de que se realmente o chá fosse uma semana seguinte, não teria chá, né? Eu tenho uma amiga minha, a Natália, que eu acho até que ela está assistindo também, que o aniversário do filho dela era 2 semanas depois, foi cancelado, e aí começaram os cancelamentos, né? A vida tá na pandemia. Uma das perguntas que eu mais recebi, acho que você também, foi o que você estava sentindo quando de verdade a ficha caiu? Porque assim, o que você está me relatando aqui, Nina? Que você foi dando conta, como a maioria das pessoas. Mas a gente está tão conectada com a gestação, com o bebê, com a saúde do bebê, com a saúde da mãe, que a gente não presta muita atenção do lado de fora. E aí vem esse noticiário, vem a sensação de que semana que vem não daria. Quando é que de fato a sua ficha caiu e o que você começou a sentir? O que acontece? Eu trabalhei na gestação da Catarina até, sei lá, 5 dias antes dela nascer. E eu não pretendia parar de trabalhar tão cedo, né? Eu estava grávida de 30 semanas quando a pandemia começou. Então, eu ainda tinha 2 meses pela frente de gestação. Ele nasceu com 38 semanas, foi exatamente isso, né? Foram 8 semanas aí de gestante durante a pandemia. Eu chorei muitas vezes. Eu tive muito medo, porque é um vírus desconhecido. Nós temos, hoje, alguns vírus, né, perigosos para gestantes, que causam malformação fetal, que causam morte fetal, aborto espontâneo, enfim, anencefalia. Paralisia cerebral. Sim. E aí eu fiquei me perguntando, gente, se eu pegar isso, o que vai acontecer? Porque nenhum médico sabia me responder isso, nem eu. Não tem estudo. Sim. Eu tenho, inclusive, uma pergunta aqui da Júlia, uma amiga minha, que ela perguntou assim, o que já... Ela está grávida. O que já se sabe que o Covid causa na gestação? Não se sabe. Não se sabe. O que se sabe que é um vírus que vai causar uma doença respiratória, em algumas pessoas mais grave, em algumas pessoas uma gripezinha, como... O abençoado. O atleta vai passar bem. Mas eu, como não sou nem um pouco atleta, nem eu. E aí, gestante inicialmente não era grupo de risco, né? Isso. Por quê? Eu acredito, assim, como médica, né? Gestante normalmente é jovem, é uma pessoa jovem, né? Vamos botar aí até 40 anos, 45 anos, né? Teoricamente, essas pessoas não são grupo de risco, tá? Mas a gestante, ela tem, simplesmente por ser gestante, a imunidade baixa. Então, ela não tem maior propensão a pegar o vírus, não. Ela está na população normal, pode pegar como qualquer pessoa. Mas a gestante, ela pode, vamos dizer, ter uma complicação, né, uma apresentação pior da doença, talvez. Não se sabe, talvez. Por esse talvez, nós fomos incluídas no grupo de risco, gestantes e puérperas, que são as mulheres até 45, 60 dias após o parto. Então, isso me preocupou muito, porque eu vivo em hospital. O meu marido vive em hospital. E não dava para simplesmente, quem puder, fique em casa. Mas nem todo mundo pode. Não, né? A gente tem que trabalhar, né? Existe anestesia por home office ainda. Então tem que ir. Como é que faz cirurgia sem anestesia? Não faz. E eu fui assim, eu trabalhei acho que até 37 semanas com os cuidados, tomando os cuidados e as mortes aumentando. E aí veio aí tem uma pergunta aqui que foi qual o seu maior medo na pandemia? Meu maior medo na pandemia era que meu filho pegasse coronavírus, não era eu. Era meu filho, a Catarina, eu até pensei, a Catarina se pegar vai ter uma evolução, porque você já fica pensando, se pegar, o que vai acontecer, né? Eu tinha certeza que eu ia pegar esse vírus, a gente não pegou ainda, eu e Cassiano, não pegamos,
Mas eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que vai acontecer com 100% das pessoas. Eu acho que vai chegar lá. Espero que seja de uma forma diluída, mas isso vai acontecer. E aí minha preocupação era, poxa, se o Benício, né, recém-nascido, pegar esse vírus, o que vai acontecer? Porque, André, não tem. Acabou de começar a pandemia, então não tem estudo que mostra, pelo menos não tinha quando ele nasceu. Num grupo de tantos recém-nascidos, os que pegaram evoluíram bem, evoluíram mal. Então fica incerteza, você fica preocupada, né? Um bebê que não tem imunidade nenhuma. Um bebê que não tem imunidade. A imunidade ele vai adquirindo através de aleitamento materno, de contato com o ambiente, né? Então o bebê... E eu ficava preocupada com isso, porque não dava simplesmente para parar de trabalhar. A gente tem que trabalhar, principalmente a sua profissão e a profissão do seu marido, que também é anestesista. E a gente tem 2 filhos em casa. Se eu fizer o exercício empático aqui, eu estou tentando pensar numa forma preventiva de ter menos danos financeiros e tentar não trazer essa doença para dentro de casa. Que medidas vocês conseguiram adotar? Vamos lá. A Lívia, inclusive a Lívia está com a Catarina lá embaixo, minha amiga. Está lá com ela. Está assistindo, eu acho. Ela perguntou assim, fala pra gente das incertezas de continuar trabalhando, né? Pagar as contas versus proteger a sua família. Andréia, eu acho que existe uma diferença entre direito e privilégio, né? A saúde é um direito de todos, mas essa frase não é verdade, entende? Ela é um privilégio, na maioria das vezes. Assim como ficar em casa é um privilégio. Então, o que eu pensei? Eu sou privilegiada. Né? Sou uma pessoa que eu tenho uma estabilidade, eu tenho meus empregos, eu tenho minha licença maternidade. Então, eu pensei, olha, eu posso ficar em casa até tal dia, até chegar esse momento aqui. Eu posso ficar sem esse dinheiro até esse momento. Quando chegar no momento que eu precise realmente pagar contas, trabalhar, não vai ter jeito, eu vou ter que me expor. Então, o que a gente faz? Máscara, álcool na casa inteira. A Catarina já sai borrifando álcool na casa inteira, na cozinha, maior perigo. Mas a Catarina é virginiana, não é? Então, virginiana vai limpar tudo. Ela passa álcool até em mim. Ela passa em tudo. Pode ver um negócio, ela fala álcool em gel, mamãe. Aí pega, passa. Em questão, né? A nossa funcionária ficou 15 dias em casa no início da pandemia, depois ela retornou, porque realmente, assim, você conhece a minha história, a minha estrutura familiar, então não preciso falar muito, mas assim, a nossa ajuda, ela é uma ajuda paga, né? Sua rede de apoio é uma rede muito complicada. Eu tenho uma rede. Acho que, inclusive, deixa eu fazer uma observação aqui bem pertinente. Eu ouço muito, né, as pessoas falarem sobre rede de apoio e fazem uma diferença entre a questão financeira. É muito fácil ter uma rede de apoio com dinheiro. Não é não, tá? Não. A rede de apoio, ela está intimamente ligada ao amor que você tem por aquela pessoa. Sim. Então, se você ama aquela pessoa e aquela família, você vai pensar numa forma de ajudar ou vai pensar em alguém para ajudar aquela pessoa, né? A Nina, como outras pessoas que não necessariamente são pobres ou ricas, vem de uma estrutura de rede de apoio com muito poucas pessoas em volta, porque todo mundo trabalha, que é a realidade da gente, né? Né, a minha mãe é falecida, todo mundo que está aqui nessa live sabe. Eu tenho uma sogra muito presente. A minha sogra, assim, na gestação da Catarina, foi uma mãe para mim, assim. Ela ficava aqui, dormia com a Catarina, fazia de tudo. Não sei como que aguenta, porque minha sogra é idosa. Claro que ela é muito ativa, mas assim, gente, eu canso, sabe? Cansa. Então ela se doou de uma forma muito maravilhosa. E a gente, dessa vez, a gente ficou com muito medo que ela viesse, né, por ser hipertensa, ter fatores de risco, enfim. A gente vive em hospital, Cassiano, então muito medo, né, de passar alguma coisa para ela, para o meu sogro, então ela não veio. Ela queria vir, ela também ficou com medo, mas falava, eu quero ir e tal, e a gente não vem e tal. Então, eu sou muito, apesar de não ter minha mãe perto, que seria uma pessoa que com certeza estaria fazendo tudo aqui, você conhece bem, Andréia, eu sou muito privilegiada com meus amigos. Muito. Assim, eu tenho amigos, assim, que eu até me emociono, assim, de verdade.
Tem amiga minha que tem filho e veio me ajudar várias vezes e se expôs na minha casa, sabendo que é uma casa de 2 médicos e que poderia pegar alguma coisa. Eu tenho amiga médica que vem me ajudar, que está até aqui hoje em casa me ajudando, né? Eu tenho a Maíra, eu tenho a minha cunhada, ficou aqui 2 meses durante a pandemia, porque ela veio para o chá e não conseguiu ir embora porque não tinha voo. Então ela ficou enclausurada, realmente presa na minha casa, quase 2 meses, e me ajudou muito, porque foi no final da minha gestação, eu estava cansada, a Catarina exigindo muito, né, de mim, querendo colo, a Catarina já é pesada. Então, assim, o fato da minha cunhada ficar aqui me ajudou muito. Cara, o Fred, meu amigo também, vem aqui várias vezes. Então, a Maíra tem vindo direto. Então, assim, os meus amigos, eles são a minha rede de apoio. E não é uma rede virtual, é uma rede bem real. Fora isso, eu tenho a minha rede de apoio paga, que é muito interessante, por um lado, porque quando você paga numa rede de apoio, meio que as coisas têm que sair do seu jeito, né? Você consegue exigir, não, olha, a Catarina tem que comer tal hora, a Catarina tem que fazer isso. Então, eu não posso reclamar, André. Eu tive muito medo, entendeu? Mas eu tenho muitos amigos. E eu descobri isso na pandemia. Eu tenho muita gente perto de mim. Pessoas que, assim, as pessoas falavam, amiga, eu quero te visitar, mas eu tô com medo, eu quero. E as pessoas tiveram muito medo no início, mas teve uma hora que as pessoas falaram, não, cara, eu vou lá, a Nina tá ferrada hoje, eu vou aparecer lá, eu vou. Poucas vezes eu tive que pedir ajuda, sabe? Eu não sou muito já de pedir ajuda. Eu acho que as pessoas que me conhecem muito também sabem disso, falam assim, ela não tá pedindo, mas eu vou lá que eu acho que ela tá precisando. E apareciam aqui, entendeu? No dia do parto, Hum. porque isso é uma coisa que eu vivi no consultório com 3 pacientes, também grávidas e tiveram seus bebês no período, né, da pandemia. Como é que é esse dia, no meio do caos? André, eu acho que eu tive uma anestesia natural nesse dia. Assim, emocionalmente falando. Eu lembro que nesse dia eu mandei uma mensagem para a Natália, que é uma grande amiga minha, que tem um filhinho também de 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E ela é uma pessoa muito presente na minha vida. E eu lembro que eu mandei para ela, tô dilatando. Eu comecei a sentir dor, a minha obstetra veio na minha casa, fez um toque e falou, você tá com 3 centímetros, então fica atenta, mas eu não estava em trabalho de parto ainda. Mas eu senti que ele estava sentindo cólica, eu senti que ia evoluir, né? Minha cunhada estava em casa, ficou com a minha filha, minha cunhada e meu cunhado, e eles têm um bebezinho pequenininho também. Então, assim, todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Todo mundo com suas coisas por fazer. Mandei mensagem para as minhas amigas aqui, para a Lívia, para a Natália. Fui avisando as pessoas que eu falei, olha, as pessoas que estavam perto aqui em Niterói, né? Eu mandei mensagem pro meu irmão também e falei, olha, tô aqui com tantos centímetros. E aí, imediatamente, todo mundo, quem tá com a Catarina? Quem vai ficar com a Catarina? Né, que é a nossa grande preocupação, porque eu ia ficar no hospital 2 dias. E aí, o Cassiano, quando eu acordei, eu falei, o obstetra vai vir aqui. Aí ele falou assim, tô indo para uma cirurgia. Aí, ali, meu coração, eu falei assim, você não tem como passar essa cirurgia? Ele falou, não tem ninguém para ir. E a nossa vida é assim, André. Eu sei. Não tem como chegar para um paciente, inclusive era uma cirurgia oncológica, e falar, olha, não vai dar para operar hoje. Não vai dar porque minha mulher está em trabalho de parto. Não dá. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, de que as pessoas não têm nada a ver com seus problemas. Pessoas que eu digo, no caso dela, eram os alunos dela, né? Mas os pacientes, né? A verdade é essa, né? As pessoas não... A vida não para, o mundo não para de girar. E tinha lá um paciente tendo que fazer um tumor, né? E Cassiano foi para a cirurgia e ele falou assim, conforme você for dilatando, você vai me avisando. Ele chegou a tempo? Ele chegou a tempo. Ele chegou em casa 5h30, a gente foi para o hospital 10 para as 7 da noite. Nossa, que Chegou rápido. A gente foi, graças a Deus. Aí meu irmão veio, meu irmão chegou... Não lembro, agora eu não lembro mais se meu irmão chegou em casa ou se meu irmão foi para o hospital direto. E aí eu lembro que aí a gente foi para o hospital e aí eu fiquei... aí o meu trabalho de parto começou assim, foi bem devagar e eu curti muito o trabalho de parto com a Catarina. Ela ficou em cima de mim, aí eu falava, o irmãozinho tá chegando, aí tinha uma contração, tinha outra, e ela pulando em cima. E, enfim, aí a gente foi para o hospital
E ali, assim, aí vem aquela mágica, né? Que seu filho vai chegar no mundo, aí eu esqueci pandemia, você esquece tudo, você vive um momento ali. É, você está conectada com outra coisa nessa hora. Vocês não ficaram, obviamente, muito tempo no hospital. Você vê que eu estou fazendo a linha do tempo aqui contigo. É Vocês 20 não horas. ficaram. Isso aí, né? Para evitar todos os transtornos possíveis. Isso. E com certeza muita gente quis te visitar em casa. Só que com essa regra aí, em função da pandemia, o que você falava? Então, teve essa pergunta lá nas caixinhas. Como você orientou a visita? Acho que foi a Maíra que perguntou, não lembro. Andréia, eu não orientei. Assim, as pessoas queriam me visitar, só que não. Eu não tive muito esse pedido, posso ir te visitar? Eu tive muito assim, mensagem assim, nossa, eu queria muito te visitar, que pena. Nossa, eu queria muito te ver, mas que pena que não dá, né? Eu nem precisei falar muito para as pessoas, olha, gente, infelizmente não tem como receber vocês. A minha obstetra até falou, Nina, olha, pede para não ir visitar. No hospital ninguém ia mesmo, porque, gente, quem quer pisar no hospital numa pandemia? Olha, para não te falar a verdade, no hospital, quando nasceu, meu irmão fotografou o parto, a gente conseguiu isso, e meu irmão estava no hospital. A Natália, ela apareceu no hospital, louca, completamente maluca, foi no hospital. E a Maíra foi no hospital também com outra maluca. Não tinha nem Uber para Maíra atravessar a ponte, nem lembro como que a gente fez, mas ela foi. Então, assim, e aí já são pessoas insanas mesmo, eu nem comento, são pessoas fora da casinha, completamente fora. Gente, por favor, o que ela está dizendo aqui claramente é que são pessoas que amam pra caramba ela, é só isso. A loucura é o amor, tá? É. E foram, e outras pessoas que não foram, tem amigas minhas médicas que não foram, porque aí, com medo também de estar. Todo mundo que é médico e que está assistindo aqui a live, ali, meus amigos, são pessoas que sabem assim, pô, o médico, ele é um vetor de doença, né? Então, as minhas amigas médicas, assim, com certeza eu gostaria de ter ido, mas, sabe, né, um recém-nascido, gente, não, todo mundo com medo aí. Não tinha tanto teste disponível, né? Nem. Ela está dizendo aqui, a Lívia, né, escreveu, eu tinha planejado doular, acompanhar o parto, decidimos melhor não. Optei por não aparecer, mas apareci numa chamada de vídeo. Que fofa! É, ela tá sempre aí. E aí, quando a gente veio para casa, meu irmão, ele já estava aqui, ele ficou, eu acho que uma semana aqui. E aí minha cunhada e meu cunhado estavam na minha casa, também não foram para o hospital, estavam com um bebezinho, né, pequeno aqui em casa. E sei lá, cara, meu pai veio na minha casa no dia seguinte, uns 2 dias depois, e só. Inicialmente foi isso. E as pessoas. Agora, seguindo a linha do tempo, o que eu estou tentando aqui imaginar eu estou no meio de uma pandemia, ninguém pode sair, ninguém pode entrar, né? Só os loucos, né? Os apaixonados por vocês dois. Aliás, agora por vocês 4. Como é que é ser mãe nessa loucura toda, ainda com uma bebê? A Catarina é muito neném ainda, né? E o fofucho, né? Gente, no final da live a gente pode ver seus filhos? Pode. Então tá bom. Mostra pra gente. Ele é muito fofucho, gente. Teve uma pergunta aqui que complementa isso que você está falando, que é assim, como ser mãe de 2 na quarentena? Teve essa pergunta. E teve uma outra pergunta. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda gestação? Eu acho assim, a minha primeira gestação eu curti muito, muito. A minha primeira gestação foi assim, eu joguei o anticoncepcional pela janela e quero engravidar. E engravidei muito rápido e descobri muito rápido. Então foi uma gestação que eu curti demais. Primeiro filho, uma animação, uma coisa maravilhosa. Foi muito bom, eu curti muito. Eu lembro, inclusive, que nós saímos para jantar. Eu tomei um susto, né? Porque nós saímos para jantar, gente. Eu não tinha barriga ainda. A gente saiu para jantar. A gente saiu para jantar. Ela não tinha barriga. Ela tinha acabado de casar, não tinha nem 1 ano, né? E ela tava, a pergunta óbvia de todo mundo que ama a Nina, e tá curtindo o casamento? E aí, já se adaptou? Ela, tô sim, mas fala para todo mundo como você me contou. Não, então, você falou assim, como é que tá o casamento, Cassiano? Aí você falou assim, filho mais pra frente, né, Nina? Vai dar uma esperada. Eu falei, tô grávida, mas... Foi assim mesmo. Tô grávida.
Mais pra frente, assim, daqui 9 meses, no caso. Ou seja, ela esqueceu de me avisar que eu tinha jogado a cartela na janela. E foi a melhor escolha da minha vida, foi muito bom. E a segunda gestação, eu acho que é uma coisa assim. Eu acho que eu não vou ter outros filhos, tá? Tô falando aqui, eu acho, porque a gente não sabe, mas não é minha pretensão. Como não é minha pretensão, eu acho que a segunda gestação e última é uma gestação mais saudosa, sabe? Você você tende a reclamar menos, eu acho, daquilo ali, porque gravidez é pesado, né? Você fica cansada, ou muito hormônio, você fica mais enjoada, mais chata, mais sensível, e aí a barriga pesa, falta de ar, a gente tende a reclamar muito. E eu acho que a segunda gestação, você fica com aquele gostinho assim, poxa, é a última vez que eu vou estar com essa barriga. E você tenta curtir mais, você tem a tendência de querer curtir mais esse momento. Porém, você tem uma criança em casa. E aí eu sinto que eu não consegui me despedir muito da barriga, eu não consegui muitas vezes passar creme na barriga, porque não rola de lembrar, né, de passar. É, e você tem um outro ser humano totalmente dependente de você, que eu acho que a idade assim, a Catarina é muito pequena, mas eu acho mesmo se fosse um filho de 10 anos, você tem um filho, né? E que precisa lidar com a chegada do irmão, precisa entender primeiro que tem um ser humano dentro da sua barriga, que aquele ser humano vai ser o irmãozinho. É tanta coisa para trabalhar, né, com a criança, que você fica mais menos sem tempo, eu acho, para curtir a gestação. Mas é uma gestação mais saudosa. O que mudou na Nina do momento que Catarina, que você jogou a cartela e engravidou rápido e descobriu rápido, até a Nina de hoje? O que mudou? Porque você foi atravessada, em 11 anos você foi atravessada por 3 falecimentos fortes, que foi sua mãe, foi sua avó materna e sua avó paterna. E você foi agraciada por 3 movimentos de muita alegria, que foi o seu casamento, Catarina e Benício. O que mudou na Nina? E a minha formatura, né? Que teve isso no meio disso também. Ah, é verdade, eu esqueci. Às vezes eu esqueço que você cresceu, desculpa. Andréia, eu acho que é, são três palavras. Eu acho que maturidade, sem dúvida. Uma mulher madura, principalmente depois que a Catarina nasceu. Né? A medicina já traz uma maturidade pra gente, porque você está lidando com a vida das pessoas, né? Sim. Anestesia, principalmente. Enfim, é a vida, literalmente a vida do paciente na sua mão. Então, isso já traz uma maturidade forçada, entendeu? Mesmo que você não queira, você vai amadurecer. E depois que a Catarina nasceu, cara, maturidade, eu acho que a minha história tem muita resiliência e, de certa forma, uma superação. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tem filho, o seu foco muda. Os seus planos, eles precisam ser bons para os seus filhos. Os planos que você tinha, eles continuam existindo, mas ele é bom para a Catarina, esse plano que eu tinha antes dela nascer? Esse plano que eu tenho, ele cabe o Benício? Ele cabe a Catarina nesse plano? Porque se não cabe, ele vai para o lixo, entende? Uhum. Ele vai. E não é se anular, não. É só assim, é o seu foco mesmo, sabe? O seu foco, ele sai de você por um instante e ele vai para os seus filhos. Ele vai para os seus filhos. Isso eu acho que é quase que impossível. É muito carnal, é muito visceral isso. Então, eu acho que o que muda é isso. Eu acho que a maturidade muda. Eu acho que você passa a enxergar a sua mãe de uma forma que você nunca imaginava. Eu tive uma mãe muito presente, uma mãe muito amiga, muito amorosa, muito mãezona. Então, ela já era, assim, a melhor mãe do mundo para mim, ela já era, né, a minha heroína, já era isso tudo. Mas quando você vê
o que você passa com seu filho na madrugada, né, na doença, cara, aí você pensa assim, meu Deus do céu, minha mãe me amava muito. A minha mãe me amava muito. Aí, às vezes, você fica lembrando, às vezes que sua mãe te disse não, às vezes que sua mãe brigou porque você acendeu um cigarro escondido, às vezes, né, que você saiu e você não avisou que dormiu na casa do amigo. Cara, eu não preciso nem imaginar passar isso com a Catarina. Eu fico assim, gente, como assim? E eu fui uma pessoa tranquila, uma adolescente normal, não fiz nada demais, mas dei preocupações, né? Então você fica pensando. O Benício, quando ele nasceu, a gente veio para casa, né? Eu dei graças a Deus, e o Benício precisou ir para UTI, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso com você. Foi. Ali, foram 5 dias, assim, que eu duvidei um pouquinho de mim, assim. Eu falei assim, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar isso, não. Ter uma filha em casa, né? Porque foram 5 noites longe da Catarina, e ela sem entender. E eu tô com um filho recém-nascido numa incubadora, sem saber como que vai ser essa evolução, o que vai acontecer. Para quem não queria passar 2 dias no hospital no pós-parto, tive que ficar 5 dias, né? Entre sair em hospital e pandemia rolando. E, e ali eu acho que foi que eu vi assim, o amor de mãe ele é incondicional. É incondicional, Andréia. É incondicional. Não tem nada igual a isso. Nada igual. Vou Eu acho pegar aqui, inclusive, o que a Maíra tá falando aqui. Ela escreveu assim, gente, a Andréia é muito tia Lia. A Nath escreve, não me faz chorar no plantão, não. E tem Fala, que tem outro recado aqui. Essa Natália é uma amiga minha anestesista, ela mora em São Paulo e ela é uma super rede de apoio virtual, assim, para mim. Ela é maravilhosa. Ela tá falando, me faz chorar, não. E a Tatiana, Tá. grande beijo, trabalhou com a gente na casa dos meus avós, que era uma casa de repouso, onde a administradora, né, a proprietária, era a mãe da Nina. E ela botou aqui, nossa, quanto orgulho de vocês. Só faltou a Lia nesse bate-papo, acredite, ela está. Saudade da casa dos meus avós, sucesso para vocês. Então, já que a gente não, né, falaram aqui da Lia, e quem teve a oportunidade de conhecê-la sabe o quanto ela era uma leoa, uma mãe incansável. Eu acho que essa é a palavra mais apropriada para Lia. Uma mulher incansável, uma mãe incansável, uma mulher amorosa, uma mulher divertida, que era ligado, se é que existe 330, era ligado no 330. Eu não sei nem quantas horas ela conseguia dormir por dia. Ô, Nina, como é que é ser mãe sem ter mãe por perto? É horrível, André. É muito ruim. Eu não vou romantizar isso, entendeu? Não vou falar, tinha que ser assim, tinha que... Não, não tinha. Porque tem muita gente que fala assim, ter mãe não significa ter mãe, né? Não necessariamente. Claro que não, né? Porque tem gente que tem mãe e a mãe não ajuda, não vai, não é presente. Claro que é. Eu sei muito bem o que é ter parente e não ter, tá? Mas a minha mãe seria, entendeu? Então, assim, não é legal. Não é maneiro. Eu não acho assim, talvez, André, eu tenha, sei lá, eu tenha crescido mais por causa disso, né? Eu tenha ficado mais forte por causa disso. Talvez eu seja incansável como ela por causa disso. Mas é muito ruim, cara. Não é bom. Eu queria minha mãe aqui. Essa é a verdade. Eu queria muito. Eu acho muito ruim. É muito ruim, principalmente porque ela queria muito ser avó. Eu acho que isso seria assim, uma realização na vida dela. Eu acho que ela ia estar aqui grudada, com Covid e sem Covid, minha filha. Ela ia estar aqui na casa, pra cima e pra baixo, ia querer mandar e desmandar, e a gente ia brigar bastante. Ia ser assim, eu acho que ela ia ser uma avó super presente. Eu acho que ela ia estar... Cara, sei lá, cara, eu não consigo nem... A gente conversava sobre isso, eu e ela, né? Então, ela ia ser muito maravilhosa. Eu acho muito ruim não ter ela aqui. Essa é a verdade. Acho muito ruim. Eu acho que ela... cedo demais, assim, sabe? Eu sinto que tinha muita coisa para viver. A gente se pergunta isso. Por que comigo? Por que a minha mãe morreu e eu era tão jovem? Por que eu perdi um filho? E uma coisa que a minha sogra me ensinou foi a gente fazer uma outra pergunta.
Por que não com a gente? Por que que eu sou especial para não passar por isso, né? Tanta gente passando por tanta coisa. Então a gente pode começar a se perguntar isso, né? Algumas vezes, por que não com a gente? Vamos tentar ver o que que isso pode trazer de crescimento, né? Eu acredito que a morte não é o fim. A vida ela muda de forma, mas não é o fim. Amore, agora me conta, como é que é ter essa loucura em casa? Meu Deus do céu, é muito filho pequeno. É muita doideira. Eu digo assim, olha, a maior prova de amor que eu e meu marido a gente se ama foi essa pandemia. Prova assim de amor, cara, porque Grande teste para muitos casais, né, Nina? cara, esse teste sinistro. O pessoal fala do BBB, isso aqui é o verdadeiro BBB. Cara, teve uma vez que eu e Cassiano a gente tava discutindo sei lá, por qualquer coisa, Uhum. e, e a Catarina gritando, gritando, e a gente brigando, tava relacionado a ela. E ela gritando, aí Cassiano falou assim, ou fui eu, fui Cassiano, não lembro. Eu acho que, não sei se fui eu ou se foi ele, acho que fui eu, falei assim, você não vai me dar boa noite, a gente vai ficar brigando, é isso que ela quer, é isso que ela quer. Quer que a gente brigue, a gente já transferindo a culpa. Então, assim, é uma loucura. Tem uma pergunta aqui que eu acho que foi a Maíra que fez. E essa pergunta eu vou mandar para você, porque como psicóloga você vai responder melhor. Ok. Isolamento pode mudar, alterar o desenvolvimento das crianças pela falta de interação social? Você acha? Você acha que sim, Nina? Acho que se for a criança for muito pequena, não. Uhum. Não Acho acho que que não. primeiro a gente precisa avaliar a idade da Eu acho criança, a gente tem que avaliar a rede da criança, né? Se for uma criança que interage com, com crianças da família, né? A tecnologia, ela também veio a nosso favor, ela não é um instrumento que vai ser utilizado como algo pejorativo e ruim. Não é à toa, tá aqui, ó, o exemplo, nós duas conversando ao vivo e um monte de gente assistindo a gente. Isso também pode acontecer com as crianças. Eu acho que o isolamento, como toda situação crítica que o ser humano passa, tudo vai depender da forma como você vai vivenciar aquilo. Então, quando se trata de uma criança, não depende muito da criança, depende da rede dessa criança, do pai, da mãe, do vovô, da madrinha, né? Então, por exemplo, domingo passado, eu passei boa parte do meu domingo jogando Minions com o meu sobrinho de 4 anos de idade. Como? Uhum. Ele no telefone dele, eu no meu telefone, e essa tela que está aqui no meio da gente, a gente interagindo e eu mostrando para ele o que eu estava jogando. Pois é. E um gritava para o outro, um olhava para o outro e gritava banana, que que é Eu uma das coisas que o Minion fala. eu não gosto de romantizar muitas coisas. Então, assim, eu acho que sim, o isolamento, ele é uma oportunidade para você dar uma reconectada com seu filho, se você estiver disponível, quiser. Não é tão fácil na prática, tá? Mas Uhum. é idade. Mas o que eu tô falando que depende da idade, porque assim, a Catarina, ela ia pra creche socializar, brincar ali para eu poder trabalhar, a Cassiano trabalhar, Benício é um bebê que não sabe nem que existe. Então, no meu modelo familiar, não acho que altere o desenvolvimento. Agora, tem gente, né? Existem crianças, por exemplo, que estão alfabetizando, crianças mais velhas, vestibular, né? Que eu acho, André, que não exatamente o isolamento, mas a questão de aula online, a É questão de dinâmica. mãe virar É a professora. dinâmica. Tati. Tatiana. Tati. Tatiana Isso. é esposa de um cirurgião que trabalha comigo. Então, ela é fantástica aqui. Meus filhos no ano da alfabetização, sim, prejudica muito. Faculdade online é ruim, EAD infantil é péssimo. Exatamente, né? A gente foi galgando devagarinho o caminho, né? Então, o bebê muito pequeno nem sabe que existe. As crianças que estão interagindo, elas vão interagir online. Agora, e o resto? Antes de começar a live, o condomínio aqui, alguns condomínios onde eu moro, começaram a abrir os espaços para as crianças brincarem. Gente, Uhum. foi a semana inteira gritaria. E alguns vizinhos, né, reclamaram um pouco. E eu gargalhei, porque exatamente era tudo que eles queriam. Eles queriam descer e interagir, gargalhar e gritar, enfim, É né? exploradora, precisa se movimentar. A Catarina Exato.
fica super estressada. A Natália, minha amiga, não vem aqui, pega ela para brincar, leva para praia. Porque a criança estressa. Porque a gente que está enclausurado, adulto, a gente sabe que é uma pandemia, a gente sabe que vai passar, a gente sabe que tem um vírus. Explica isso para uma criança de 3 anos. Não sabe. A criança não sabe que isso vai passar, que esse momento é um momento. É difícil, né? A gente tem que ter muita empatia com a criança nesse momento. Porque a criança grita, faz a birra, quer chamar a atenção. Mas, gente, se põe no lugar de uma criança, né? Tenha empatia com aquela criança. É difícil para ela. É difícil uma criança que estava no colégio não ir mais ao colégio, não entende direito por quê. Exatamente. Fazia natação todo dia, uma criança que via os amiguinhos, ou enfim, uma criança que até não ia para a creche, ficava em casa, mas que ia para o parquinho com a mãe, que ia no campo de São Bento, que ia fazer... Essa criança não tem mais isso. É difícil explicar o contexto para uma criança pequena, né? É muito difícil, Nina, é muito difícil você dizer para uma criança que ela não pode descer para o play por conta de um vírus. O que é isso? Entende? Exatamente. A Catarina, outro dia, eu falei assim para ela, falei, filha, ela queria ir falei que ia ao mercado. Ah, eu vou com você, bota meu sapato, eu vou com você. Ela sempre foi ao mercado comigo, sempre. Eu falei, filha, não pode ir no mercado com a mamãe, criança não pode entrar. Por quê? Aí eu falei, porque tem um vírus. Ela, vamos no médico. Ela associou, mas assim, é isso, entendeu? Ela achou que ia ao médico e acabou o vírus. Então, é difícil. Como é que explica? Não explica. Então, assim, eu acho que pode ser fácil. É fácil. Eu acho que a pergunta foi de mudar o desenvolvimento da criança. Acho que o desenvolvimento como um todo não vai mudar, né? Mas a questão do estresse para a criança menor, a questão da escola para a criança maior, o estresse para os pais que vira professor, isso é muito difícil, gente. Eu estou tentando imaginar, sabe o que, Nina? Eu fui para além também. Estou tentando imaginar a galera que está na época do Enem, né? O medo, o estresse, a ansiedade do que de fato vai acontecer nesse período. Será que eu perdi um ano da minha vida? E isso faz diferença para aquela pessoa. O ano letivo não cabe mais em 2020. Exatamente. Esse ano foi perdido. A diferença é que foi um ano perdido para todos. Então, meio que todo mundo vai atrasar, todo mundo vai prejudicar igual, né? Agora, nem todo mundo tem computador, né, André? Nem todo mundo consegue fazer online, nem todo mundo tem... a mãe pode ajudar. E se a mãe for uma funcionária que trabalha numa casa, fazendo faxina, que não tem pai, é criança, e aí? E a mãe que mal tem o 1º grau? Essa mãe ensina como? Entendeu? Se a gente está falando que é difícil, né? Por exemplo, a Tatiana, que é uma mulher, né, que tem estudo, que está em casa com os filhos e é difícil para ela, é um caso. Imagina uma outra situação, né, de uma pessoa que não tem a menor condição, que não tem os privilégios que a gente tem. Exato. É difícil. Não. Todo mundo saiu perdendo nessa pandemia alguma coisa. Uns mais, outros menos, né? A gente está caminhando para o final, né? E a gente vai ter o prazer de ver as suas crianças. Peraí. A gente espera. Catarina aí, Lívia. Sobe com o Benício para mamar. Sobe aí, Lívia. Ela tá lendo, ela vai subir. Não vou sair, não. Olha quem chegou! Ai, gente, esse cabelo arrepiado. Que ideia! Oi, neném! Vem Cadê aqui. a Catarina? Vem cá, Catarina. Amiga, me dá ela. Pode aparecer aí também, amiga. Não tem problema não. Não fica... Catarina! Tudo bem? Você tá tão bonita, Catarina. Nina, Oi. você agora cercada da sua prole. O que você quer? Qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que assistiram a gente aqui? Quer mandar um recado, Catarina? Fala assim, manda um beijo para todo mundo. Fala, oi, pessoal. Fala assim, passa álcool em gel, gente. Fala. Passa álcool em gel. Você adora passar álcool? Passa do céu. Isso. E eu queria dizer assim, a famosa frase de que isso vai passar, né, gente? Eu acho que... Eu me perguntei muito, assim, por que meu filho está nascendo no meio de uma pandemia? Por que eu não esperei para engravidar? Né? E vamos pensar ao contrário, vamos pensar que essa nova geração está vindo para iluminar, né, essa restauração mundial que a gente está tendo, que isso é uma restauração interna, eu acho, sabe? Sim. Então, vamos pensar que eles estão vindo iluminar, estão vindo abençoar esse caos todo que a gente está vivendo, né? E se a gente estiver
persistência, determinação, amor, se conectar com as crianças, a gente consegue fazer que melhore, que as coisas melhorem, né? Porque elas é que são o futuro da nação, gente. Entendeu? Vamos fazer feitas. Eu quero a paz mundial, tá? Meu amor, olha, um grande beijo, obrigada pela sua participação. Eu amei, Catarina. Eu vou aí, hein, te dar um monte de beijo e levar presente pra você. Eba. Tá bom? Manda beijo, filha. Mua, mua. Beijo, Nina. Fica com Deus. Bom final de semana. Dani. Tchau, titia. Tchau, meu amor. Amei, Andréia. Um beijo, querida. Fica com Deus. Tchau. E vocês aí, gostaram? Então, aguardo vocês na semana que vem, às 20 horas, no Papo de Terapia. Bom final de semana.